Um Jesus teria dito que ninguém chegaria ao Pai senão por ele. Um outro Jesus teria dito que Deus estaria em todos os lugares. Um outro teria sido traído por Judas. Um outro Jesus teria contado com a ajuda de Judas ao seu próprio pedido. Um Jesus teria se referido a Deus como uma figura masculina, um pai. Um outro Jesus teria falado de um Deus, homem e mulher, masculino e feminino. E a mais estranha contradição de todas elas, um outro Jesus teria dito que a fé seria o único caminho para a salvação, mas outro Jesus teria dito ainda que o único caminho seria o conhecimento. Quem seria esse outro Jesus? Porque uma única versão de Jesus chegou até os nossos olhos e ouvidos. Esse outro Jesus, rejeitado pelos pensadores da igreja, é o Jesus descrito nos evangelhos chamados gnósticos. Trata-se de vários livros encontrados por um pastor no ano de 1945, em um jarro de cerâmica em uma gruta próxima a uma aldeia no Egito, a chamada coleção de Nag Hammadi, contendo 13 livros com aproximadamente 1.600 anos. A maioria dos escritos de Nag Hammadi foi produzida entre os séculos I e III, e seus autores possivelmente poderiam fazer parte das primeiras comunidades chamadas cristãs. Esse outro Jesus surge nesses textos, onde alguns livros se destacam, tais como os evangelhos de Tomé e de Tiago. Neles, destacam-se o lado humano de Jesus, o princípio masculino e feminino de Deus, a igualdade entre homens e mulheres nas lideranças de grupos e uma característica essencial que ganha uma importância incalculável nos ensinamentos de Jesus seria o conhecimento, o caminho para a iluminação, não para a salvação. Olhando melhor para todas essas características que se destacam nos evangelhos gnósticos, uma outra interpretação dos ensinamentos de Jesus talvez seja muito fácil entender porque esses textos foram rejeitados pela igreja e considerados como perigosos. Quem conseguiria imaginar a igreja, ao longo de sua história, valorizando as mulheres da mesma forma com que sempre valorizou os homens? Quem conseguiria imaginar a igreja tendo mulheres entre seus principais pensadores? Quem conseguiria imaginar a igreja incentivando e espalhando o conhecimento como sua principal moeda para o povo? Quem conseguiria imaginar uma igreja dizendo que Deus estaria em todos os lugares e seria acessível a todos? E quem imaginaria uma igreja onde o aspecto humano de um Jesus homem fosse mais destacado e valorizado do que um aspecto divino? Ou seja, o Jesus humano substituindo o Deus Jesus. Quantos problemas que a sociedade enfrenta hoje não poderiam ter sido evitados se essa tivesse sido a linha escolhida pela igreja para a fundação do cristianismo chamado oficial? Ao mesmo tempo, se esta tivesse sido a linha escolhida como válida, simplesmente todos os argumentos para a existência da mesma não existiriam mais, ou seja, para que igreja? Para que um clero dominante? Mas o que mais esses livros rejeitados podem nos dizer sobre esse outro Jesus? Nos evangelhos gnósticos, Miriam de Magdala, mais conhecida como Maria Madalena, é descrita como uma mulher sábia e respeitada por Jesus. Tal respeito teria despertado a fúria de alguns apóstolos jerossolimitanos, ou seja, apóstolos de Jerusalém. Em uma passagem do Evangelho de Madalena, Pedro questiona Jesus: devemos mudar os nossos hábitos e escutarmos todos a essa mulher. Tais hábitos seriam a formação e os costumes judaicos da época, onde uma mulher jamais poderia colocar-se em uma posição igual ou superior à dos homens. No Evangelho de Judas, o personagem mais odiado do cristianismo aparece como um dos discípulos mais próximos e queridos de Jesus. Ele teria denunciado seu mestre às autoridades romanas, a pedido do próprio Jesus, para que esse seguisse com seus planos. Com isso, a história das 30 moedas careceriam de qualquer sentido. No Evangelho segundo Tomé,
cujos historiadores acreditam que tenha servido de inspiração para 3 dos canônicos. Jesus aparece como um homem mais místico, que orienta seus discípulos a reconhecerem suas essências divinas e a buscarem Deus em qualquer lugar, sem a necessidade de qualquer templo intermediário para isso, sem a necessidade de um lugar específico, de um templo de alvenaria, de um templo de pedra. Essa foi a principal razão de sua exclusão do cânon considerado sagrado, o conjunto de textos selecionados para a formação da primeira versão da Bíblia cristã, a Vulgata Latina. A pergunta é: por que uma única versão de Jesus chegou até nossos olhos e ouvidos? Como identificarmos o Jesus histórico? Amigos, fique à vontade para sugerir novos temas abaixo nos comentários. Também deixaremos nas descrições o link para que vocês possam acessar alguns livros apócrifos. Dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço.